Olá, meus amores, vamos para a correção do dia. A correção de hoje é da atividade de história, não é isso? Então vamos lá. Primeira questão é: quais eram os personagens da historinha A Cigarra e a Formiga, né? Então, os personagens eram a cigarra e a formiga. O que a cigarra fazia? Cantava. E as formigas o que faziam? Trabalhava. 4. Quando chegou o inverno, o que aconteceu com as formigas? Tinha alimentos para o inverno todo. Quinto, e o que aconteceu com a cigarra? Sentiu fome, não foi isso? A cigarra sentiu fome. Sexto, por que o trabalho é importante? Porque através do trabalho possuímos diversas coisas importantes na vida. Uma delas é ter uma boa alimentação. Né? A gente pega o exemplo da cigarra e da formiga. A cigarra só quis cantar, dançar, brincar, mas quando precisou de alimentos, que foi no inverno, ela não tinha, porque não trabalhou, né? Sétimo, que dia é comemorado o Dia do Trabalhador? Ou o Dia do Trabalho, né? Ele é comemorado dia 1º de maio, que será agora nesta sexta-feira, não é isso? Oitavo, por qual motivos comemoramos o Dia do Trabalhador? Em homenagem a diversos trabalhadores que lutaram pela diminuição da carga horária, não foi isso? Várias pessoas lutaram, vários trabalhadores lutaram, algumas décadas atrás, né? Para a diminuição da carga horária, porque trabalhavam demais. Então, por causa disso, o dia 1º de maio é feriado, né? Em homenagem a esses trabalhadores que lutaram por todos os outros trabalhadores que existem até hoje. Né? Vamos para a aula de hoje. E a aula de hoje é aula de geografia e espanhol. E hoje a gente vai trabalhar sobre os meios de transporte em geografia. Em espanhol vamos trabalhar sobre a família. Aula de geografia. Os meios de transporte. Os meios de transporte ligam diferentes lugares. Vocês vão para a escola com que tipo de transporte? Hein, gente? De moto, de ônibus, de van, de carro. Algumas pessoas vão até andando, né? Mas eu estou perguntando aqui os meios de transporte que vocês utilizam, né? Tem vários tipos de transporte que a gente utiliza para a gente chegar em determinado lugar. Quando a gente vai fazer compras, quando a gente vai no comércio, quando a gente vai à igreja, quando a gente vai à escola, né? Utilizamos alguns meios de transporte na nossa vida ou no nosso dia a dia. Diferentes meios de transportes. Os meios de transporte são utilizados para o deslocamento de produtos para os mais diversos locais, dentro do município, entre os municípios, estados e países. Além disso, eles são fundamentais para as pessoas irem de um local para o outro, de casa para a escola, para o trabalho, para o mercado ou para alguns locais, e deslocais de voltas para casa. Então, os meios de transporte, eles são utilizados para deslocamento de produtos, de mercadorias ou de pessoas, no caso a gente. Como a Pró falou na estante, né? A gente utiliza alguns dos meios de transportes para a gente ir para um local para o outro. Por exemplo, de casa para a escola, de escola para o trabalho, do trabalho para casa, para ir para a igreja, para voltar, para o mercado. Outros locais que a gente utiliza o transporte. Quando a gente quer viajar para algum lugar, a gente utiliza ou ônibus ou carro. Outras pessoas utilizam, se for muito longe, o avião, o navio, o barco, né? A gente utiliza também no nosso dia a dia, algumas pessoas, os pais de vocês, a moto, a bicicleta, o carro, o ônibus, tudo isso são meios de transporte, né? Que ajuda a gente a se deslocar de um lugar para o outro. No caso, ir de um lugar para o outro. Aqui a gente vai falar sobre um pouquinho sobre os transportes aéreos. Alguns transportes aéreos são o avião, helicóptero, né? Esses transportes aéreos, eles são utilizados para cidades que são muito longes, no caso, estados, e de um estado para o outro, são lugares muito distantes. Então, eles fazem uma viagem com pouco tempo, utilizando o avião.
Tipo, se a gente for viajar para uma cidade muito longe, algumas cidades que a gente utilizaria 3 dias, 2 dias ou 10 horas de viagem, no avião a gente utiliza tipo 2, 3 horas, dependendo da localização. Então, o transporte aéreo desloca as pessoas quando as cidades são muito longe uma da outra. São estados ou cidades muito longe, ou para outros países. Não é necessário que a gente vá de avião. A gente utiliza o transporte aéreo, que é avião ou helicóptero. O transporte aquático. O transporte aquático são responsáveis pelo deslocamento de mercadorias ou passageiros, né, que são utilizados como barcas, navios, barcos, né? Tudo isso são utilizados para levar tanto mercadoria como pessoas, né? E isso ele é utilizado aonde? Em oceanos, em rios, riachos, lagos, lagoas, né? Então são veículos que são utilizados dentro da água, né? São utilizados na água, como barco, né? Navio, barca. Vocês já viram, né? Algum barco, algum navio? Então, eles são utilizados aonde? No rio, na lagoa, nos riachos, oceanos. E eles podem levar tanto mercadoria como pessoas, né? O deslocamento deles são para mercadorias ou para passageiros. O transporte ferroviário. Os transportes ferroviários ele é realizado sobre as linhas férreas para transportar pessoas e mercadorias. Alguns transportes ferroviários são um trem ou metrô. Alguém já andou aí de trem ou metrô? Então, eles andam em trilhas, né? Em linhas férreas, né? São aqui no nosso território próximo que tem Salvador. Salvador é metrô, né? Aqui na nossa cidade tem passa-trem também, mas esse trem utiliza mais para levar mercadorias, não pessoas, mas eu acho que alguém já deve ter visto o trem, ou então a linha do trem. Você sabe como é que a linha que o trem passa, né? É numa linha assim, né? Uma linha férrea que chama, linhas férreas. Então, os transportes ferroviários, alguns deles são o trem e o metrô. E agora os mais comuns, que são os transportes rodoviários. Transportes rodoviários é aquele feito por meio de vias, como estradas, rodovias e ruas, as quais podem ser asfaltadas ou não. Esse meio de transporte tem a função de deslocar cargas, pessoas e animais para diversos lugares. Então, o mais comum que a gente deve conhecer bastante são os transportes rodoviários, que são caminhão, ônibus, bicicleta, carro, moto. Tudo isso são transportes rodoviários, que acho que a maioria das pessoas aqui da nossa sala, a maioria de vocês devem utilizar algum desses meios de transporte para a locomoção de vocês para ir para a escola. Vocês utilizam algum desses transportes para irem à escola, né? Que é o carro, a moto, a bicicleta, o ônibus, a van. Tudo isso são transportes rodoviários, né? Eles andam em estradas ou rodovias. As ruas podem ser asfaltadas ou não. Então, hoje a gente aprendeu sobre os meios de transportes. Meio de transportes aquático, aéreo, rodoviários e ferroviários. Não é isso? E no livro de vocês, de Geografia, páginas 122 e 123, vocês vão realizar atividade. Isso tudo é só para relembrar vocês sobre os meios de transporte, tá? Quem lembrar mais meios de transporte aí, pode perguntar ao pai e à mãe, comentar, entendeu? Qualquer dúvida também pode entrar em contato com a Pro. E hoje a gente vai para a aula de espanhol. E na aula de espanhol de hoje nós vamos falar sobre a família, la família, né? E mamãe em espanhol fala mama, mama. E papai em espanhol ou pai fica papa, né? Então, mama, mamãe ou mãe, e papa, pai. Irmã é hermana, irmão é hermano. Então, vamos lá de novo. Espanhol, mama, mamãe ou mãe, papa, que é pai. Hermana é irmã e hermano é irmão. Combinado? E no livro de espanhol, vocês vão fazer atividade no livro de espanhol, página 22 e 23. Tá, gente? Estou com muita saudade de vocês. Beijinho da ProSante. Até a próxima aula e fiquem com Deus.